Olá! Estamos iniciando o nosso 8º episódio e hoje com um tema extremamente importante. Então, este episódio é do Aprendendo a Florescer e o tema é espiritualidade versus religiosidade, ciência e bem-estar psicológico. E nada menos do que a nossa convidada especial de hoje, a Cláudia Harfuch, a psicóloga Cláudia Harfuch. E eu quero te dizer que estou muito grata por tua presença aqui, muito honrada, e eu sei que você deixou muitos afazeres para estar aqui com a gente hoje, e eu espero que esse episódio contribua muito com a vida das pessoas que nos assistem. E já peço a você, compartilhe, siga nossas páginas, siga nosso canal, compartilhe, curta, encaminhe para as pessoas que você acredita que precisam ouvir este episódio hoje. Muito obrigada, seja bem-vinda, Cláudia. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite e digo assim que me sinto honrada por esse convite e eu espero realmente poder contribuir de alguma forma com aqueles que nos assistem. Muito bem. Quero também aproveitar para dizer assim que a iniciativa desse canal é ótima, né? Eu tenho assistido seus posts e vejo assim que são temas bem atuais e isso traz esclarecimento, traz formação, informação e parabéns, viu? É realmente algo que nós necessitamos na atualidade, né? Que venha de encontro ao anseio das pessoas, as indagações, e eu quero parabenizá-la por isso. Ai, muito obrigada, me sinto mais honrada ainda. E exatamente isso, Cláudia, esse episódio ele nasceu com essa intenção de desmistificar alguns temas, de contribuir com as pessoas que nos ouvem, nos assistem e trazer dicas, orientações e até um caminho, porque eu sempre falo assim, as pessoas muitas vezes, né, alguns teóricos dizem isso, nós padecemos por falta de conhecimento. Então, o Sócrates já dizia isso, conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer e a gente precisa ser ajudado para nos conhecermos muitas vezes, porque às vezes sozinho a gente não consegue. Então, esses episódios têm essa intenção, contribuir com orientações, com dicas, coisas simples mesmo do cotidiano que a gente pode alterar e podemos ter mais saúde e bem-estar psicológico. Exatamente. Então, já que a gente está com esse tema super legal, né, sobre espiritualidade versus religiosidade, também ciência e bem-estar psicológico, eu começo com uma pergunta assim, Cláudia. Hoje se fala muito de propósito de vida, de sentido de vida, e a gente já percebe até pela ciência psicológica, muitos autores falando sobre isso, vazio existencial, como Viktor Frankl, na logoterapia traz, o próprio Martin Seligman, que eu sou encantada pela psicologia positiva, dá para perceber, né? Ele traz dentro das suas técnicas, até mesmo dentro das 24 forças, ele traz também a parte de transcendência, que é aquilo que transcende o ser humano. Então, falando um pouco sobre a nossa prática clínica, como que você percebe essa questão de propósito e sentido de vida? E aonde que entra aí essa espiritualidade nesse propósito? Bom, existem várias formas, né, de você definir ou então buscar a essência do homem. E eu acho que a que melhor responde é a tricotomia, que fala que o homem é corpo, alma e espírito. Desde os primórdios nós vemos essa busca do homem com relação a transcender, ao que tem além, né? A necessidade de sentir que existe algo sobre ele, algo a mais, algo que gerencie o mundo, a sua vida, né? E eu vejo que uma tricotomia responde muito bem a isso, porque ela trata o homem como corpo, alma e espírito. Então, nesse tema, inclusive, você coloca ali religiosidade versus espiritualidade, né? E eu vejo que o grande problema, muitas vezes, é a questão da religiosidade, que às vezes impede nós fluirmos nessas três áreas. Nós não podemos negar a ciência de forma nenhuma, porque a ciência está aí, foi concedida ao homem para que tenhamos benefícios oriundos, né, dela. E da mesma forma, as demais áreas. Então o homem é impossível desconectar ele dessa espiritualidade. Qualquer área que venha a faltar, existe ali um rombo que precisa ser preenchido. Não é mesmo? Então, dentre as falas, dentre a forma como ele conduz a sua vida,
é perceptível aonde está faltando esse buraco existencial, em que área isso ocorre, né? Então eu vejo assim a integração dessas áreas como algo importante, significativo para o desenvolvimento do ser humano. Legal. Sabe quando você fala assim, essa integração das áreas, o que eu percebo, Cláudia? Eu percebo o quanto é difícil, né? Porque nós temos crenças, valores, né? Questões morais, ética. Então, as pessoas às vezes se confundem muito e com tudo elas ficam muito perdidas. E isso vai fazendo com que elas tomem alguns tipos de caminhos que talvez não sejam os mais adequados. Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo. Já que a gente está falando dessa questão de corpo, alma e espírito, eu pergunto muitas vezes para as pessoas assim, como você está cuidando do seu corpo? Né? E aí, para minha surpresa, oi? Corpo? Hã? O que, Ilma? Como assim? Né? Então, nós sabemos que se nós não cuidamos do nosso corpo, vai influenciar na questão da nossa espiritualidade, até na nossa questão emocional, na nossa parte psicológica. Então, o que eu percebo? Eu percebo muita dificuldade de flexibilidade. Eu percebo hoje, a gente vive num contexto muito corrido, né? Essa vida que a gente leva de tudo muito rápido, uma coisa que eu brinco às vezes assim, eu falo, você não ouve áudio acelerado, né? Pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa brinca e fala assim, não, né? Eu ouço no tempo certo, né? Mas assim, acelera-se meio. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente está vivendo igual o acelerar o áudio. Né? Uma vida acelerada, uma vida frenética. E o quanto que isso está trazendo de prejuízo para a gente na nossa essência, para o nosso propósito de vida. O quanto que a gente faz e se sente sozinho, se sente vazio. Né? A busca do ter, né? Sim, e não do ser. Exatamente isso. E aí, para quem está nos assistindo hoje, o que você orientaria para essas pessoas? O que elas podem fazer para tentar minimizar esse impacto dessa correria que a gente vive no dia a dia? E como que a gente poderia fazer para cuidar dessas três áreas, já que elas são tão importantes e vários outros teóricos, cientistas reforçam essa necessidade e essa importância como ciência? Eu acredito assim que o vício tecnológico ele é um dos precursores dessa aceleração também, né, das pessoas. E eu vejo assim, como a forma para você resgatar tudo isso vem através do autoconhecimento. Porque as pessoas não param para se ouvir, para se perceber. Elas estão num ritmo desenfreado em busca do realizar. Porque a cada dia mais as coisas exigem rapidez, velocidade, né? E essa velocidade, ela precisa, assim, ser revertida em conhecimento próprio. Sim. No autoconhecimento, que é uma forma de nós sermos saudáveis nessas três áreas. Porque qualquer delas que descompense, estará trazendo um sofrimento, né? Sim. E se você for olhar, no geral, as pessoas elas estão nesse ritmo acelerado e elas buscam ou percebem muitas coisas negativas até do mundo e de si próprias, né? Muitos não conseguem reconhecer os seus valores, as suas forças. Então eu vejo a necessidade de uma busca pelo autoconhecimento. Acho que aí é a forma que você tem de poder colocar essas áreas no lugar. Muito legal. E contribuindo com você, eu trago aqui, né, a contribuição de Beck, né? Que ele fala da tríade. O eu, o outro e o futuro. Se isso está prejudicado ou não está bem consolidado dentro de mim, eu vou ter algum problema aí na minha vida. E já que a gente está falando, tudo começa então no eu, no outro e no futuro, nessa tríade, né? A gente entra aí nesse processo de autoconhecimento. E o que eu entendo também? Por muito tempo, a questão científica da ciência psicológica foi tida como algo que não preciso ir para a pessoa que tem uma espiritualidade ou que está dentro de uma religiosidade, de uma religião. Eu não preciso buscar a ciência, por quê?
porque dentro da religião eu resolvo todas as coisas. Então eu gosto de trazer para as pessoas que, independente do que elas acreditam, e a gente precisa respeitar todos, inclusive quem não acredita em qualquer outra coisa também, nós temos que respeitar a todos, até porque isso é um preceito do nosso código de ética. Mas a gente também precisa respeitar os que acreditam, os que não acreditam. Mas para aqueles que acreditam, eu vejo que acreditam em algo que transcende, por exemplo, eu vejo que havia muitas dificuldades em relação assim a aceitar a ciência. Eu vou te dar um exemplo, Cláudia. Eu já fui chamada em vários tipos de lugares religiosos para falar sobre saúde mental. E você não faz ideia o quanto eu fico feliz e eu sempre dou um jeito na agenda de cumprir assim a risca essas agendas. Por quê? Eu dou um jeito de colocar na agenda quando eu sou convidada. Por quê? Para a gente desmistificar isso. Porque se nós somos corpo, alma e espírito, todas as áreas precisam ser olhadas. Então, se esse campo da religião também está abrindo para conhecer um pouco mais da ciência, eu sempre falo, eis-me aqui, né? Estou aqui para ajudar, para contribuir. Sempre que eu posso, eu falo a respeito disso. Como que você vê isso? Com relação à religião, espiritualidade, podemos falar Deus? Sim. Né? Então, se eu tenho uma espiritualidade, se eu acredito em Deus, quem criou a ciência? Então, por que não? Por que o preconceito de ir para um acompanhamento psicológico, de ir em busca de um autoconhecimento mais diretivo, né? Se você crê num criador de todas as coisas. Então, nós precisamos desmistificar isso, porque isso traz um prejuízo no seu crescimento emocional, até mesmo no seu crescimento espiritual, porque então você está limitando o que você crê, digamos assim, né? Você está fazendo com que essa religiosidade impeça você de ter uma saúde melhor, porque a saúde mental, né? Ela tá dentro do teu corpo também, diz respeito ao seu corpo, não é mesmo? Então, isso precisa ser desmistificado. E cada vez mais a gente tem que trazer essa informação. Eu acredito, assim, que as coisas já evoluíram um pouco, mas ainda precisa evoluir mais. Porque o que a gente percebe dentro da religiosidade também, que existe um preconceito com relação a tratamento, por exemplo, de depressão. Sim. Ansiedade. Às vezes você necessita de um tratamento que vai além da psicoterapia, um tratamento medicamentoso. E as pessoas, muitos têm esse preconceito não somente da terapia em si, mas do tratamento medicamentoso. E nós sabemos que em N casos, né, tem a necessidade do outro. Às vezes precisam caminhar juntos. Sim. Então, quando você fala a respeito de saúde, de corpo, alma e espírito, a gente tem que trazer um equilíbrio dessas três áreas, a meu ver. Nenhuma área, você está falando ali de uma tríade também, né? Dicotomia, mas sim. Estão falando de três áreas específicas. E quando a gente trata de três áreas específicas, cada um tem o seu valor. E esses valores, eles se equilibram. Se eu dou mais valor a uma coisa e menos a outra, é óbvio que eu não vou estar equilibrado ali, que vai ter algo descompensado, não é mesmo? Então, há essa necessidade. Sim. E agora que você falou de equilíbrio, nós podemos trazer a questão da homeostase, né? Então, o nosso corpo ele vai estar sempre buscando esse equilíbrio mesmo, essa integração das áreas. E sabe uma coisa que eu acho bem bacana a gente falar também? Nenhuma dessas áreas pode ser negligenciada. Exatamente. E nós temos que achar estratégias para a gente poder melhorar cada uma dessas áreas. Então, nós, como pessoas
da área da ciência psicológica, nós estamos aqui para dizer para vocês que nenhuma dessas áreas pode ser negligenciada. Então você precisa cuidar das suas questões de transcendência, daquilo que você acredita. E uma não acredito em nada. Também, até isso você tem que estar bem, porque às vezes a gente fala assim, eu não acredito em nada, mas eu não estou feliz em não acreditar em nada. Eu fico sempre naquela angústia, naquela tristeza, naquela busca de querer também dizer que aquilo não existe, que aquilo está errado. Então assim, a gente precisa ter paz naquilo que a gente acredita de vida, naquilo que a gente propaga na vida, naquilo que a gente escolhe para a nossa vida, porque a vida é uma escolha. Tudo, eu sempre falo, até fazer um tratamento é uma escolha. Eu posso escolher não fazer o tratamento. E nós, mesmo sendo da ciência, nós vamos ter que respeitar a pessoa que não quer fazer, que ela não quer escolher, ela não escolhe fazer um tratamento. Mas nós também temos eu acho que é um dever social de falar que tem jeito, as coisas têm saída, tem formas de você buscar ajuda. Então, esse podcast também, esse episódio de hoje, é para você que nos assiste, que está olhando às vezes sem esperança, olhando para a tua situação e você não vê saída, não vê esperança. E eu acredito que tudo tem tratamento, tudo tem jeito, né? E nós estamos aqui para isso, não é? Para orientar vocês que tem caminhos. E quando você traz essa situação da medicação, eu já tive vários casos nesse sentido, de eu ter que fazer uma intervenção assim, olha, eu sei que você não quer tomar o remédio, eu sei que você tem as suas crenças em relação à medicação, mas neste momento somente a terapia não vai resolver. E eu tenho que ser sincera com você, só a terapia não vai resolver essa situação, porque precisamos de uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, e talvez nem só a equipe, eu preciso também a rede de apoio do paciente, eu preciso chamar a sua família aqui, eu preciso chamar o seu esposo, eu preciso chamar a sua mãe, eu preciso chamar o seu filho. Então, você vê que é uma integração de saberes, né? Todo mundo precisa se ajudar nesse processo, mas eu acredito que tem jeito. Então, já que a gente está falando a respeito disso, o que você orientaria para as pessoas que nos ouvem hoje, nos assistem, a respeito de como cuidar melhor da saúde mental? Okay. Eu diria que, tanto como psicóloga ou meramente como uma conselheira, porque às vezes as pessoas não chegam até você como psicóloga, elas querem um conselho, elas vêm se aconselhar, né? Sim. Eu já falei que a questão do autoconhecimento é algo assim primordial, né? Mas a gente precisa, dentro da queixa de cada um, a gente precisa saber como orientar, né? Mesmo quando alguém chega até você pedindo um conselho, se você tem condição para isso, você sabe ali dizer, olha, procura uma terapia, Sim. né? Procura uma terapia, vai fazer uma consulta se você percebe que é algo que exige mais, mas sempre a gente procura encaminhar para a terapia, né? Porque no atendimento ali a pessoa tem condição de dizer se precisa de um acompanhamento médico também ou não, né? Mas o que eu diria para as pessoas? Foca no autoconhecimento, né? Na meditação, busca mover ser o foco, pelo menos em alguns momentos, tira esse momento para você, para prestar atenção em você. Como você percebe os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu comportamento. Perceba isso, né? A gente usa técnicas muitas vezes de meditação, técnicas de relaxamento para isso, mas o importante é eu preciso parar para pensar em mim, em ver como as minhas atitudes, o que tem levado as minhas atitudes, os meus pensamentos, que pensamentos têm gerenciado a minha vida, né? Os meus sentimentos, que tipo de sentimento eu estou tendo? Se eu estou o tempo inteiro me sentindo, não estou legal, acho que está faltando alguma coisa, não estou bem, eu preciso de ajuda. E a gente precisa buscar o mais rápido possível, porque para você instalar uma depressão é muito fácil. E se você não atende isso, às vezes pontualmente, rapidamente, vai demorar um pouco mais, né? Porque nós somos fruto daquilo que a gente vive desde a nossa infância. Sim. Cada um tem o seu histórico, né? Eu não vou dizer que seja sempre de
dor, mas a gente tem crenças que foram instaladas e que precisam ser, muitas vezes, removidas, porque elas são irracionais, né? Elas precisam ser substituídas pelos meus valores, de fato, que às vezes eu nem percebo. Então, eu aconselho você a parar para refletir acerca de você mesmo e se perceber, né? Parar para ver no que eu tenho pensado, no que eu tenho sentido, como eu estou levando a minha vida, qual o meu comportamento, eu estou indo em que direção? Isso está me fazendo bem? Eu tenho me sentido em paz? Eu estou realizado? Eu estou feliz? Porque eu tenho propósito na minha vida. Propósito é algo que tem um sentido, um significado e que faz muitas vezes com que eu não desista, com que eu não entregue os pontos, mas que eu busque sempre ser uma pessoa melhor, que eu busque sempre ajudar pessoas, né? Que eu busque sempre me reinventar, né? Me reconstruir. Então, qual é o propósito da minha existência? Porque tem pessoas que às vezes estão aqui, mas elas não veem sentido para a vida. Sim. Não vem sentido, não sei porque eu tô... A gente às vezes ouve muito isso de jovem, né? Não sei porque que eu nasci, o que eu tô fazendo aqui, não pedi para vir, né? E a gente fala isso como se fosse o jovem, só que tem muitos adultos, né? Em idade avançada até, que não veem sentido na vida, que estão vivendo para esperar o dia da partida. Então tem como mudar isso. É tempo, né, de você florescer em vida, porque aqui é algo que é onde você está tendo todas essas informações e que você pode mudar isso aqui hoje, agora, se você decidir fazer diferente, se você prestar atenção em você e saber que há solução para todas as coisas. Não tem para a morte, né? Sim. Mas enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. E é tempo de florescer. Adorei estar aqui. E esse é o tema do nosso podcast, Aprendendo a Florescer. E é exatamente isso que nós queremos contribuir com vocês hoje. É muito importante que vocês entendam que quando a gente tem um sentido de vida, um propósito de vida, a gente consegue superar as adversidades. Nós conseguimos levantar cedo por mais dificuldades que a gente tem que enfrentar dentro do dia. A gente tem força, a gente consegue ter resistência, resiliência. E aí a gente começa a valorizar mais a nossa própria existência. Como, por exemplo, eu vou cuidar então, já que a gente está falando aí de corpo, alma e espírito, como eu estou cuidando do meu corpo, da minha alma, do meu psicológico e das coisas que transcendem? Como que eu estou cuidando disso? Então, uma dica para você hoje é você refletir. Eu espero que esse podcast, a gente está chegando ao final do nosso episódio, que vocês possam refletir como você está cuidando do seu corpo, das suas emoções, do seu psicológico e como que você está cuidando dessa transcendência, dessa espiritualidade. E que você possa achar um equilíbrio dentro disso tudo. E se você tiver necessidade de ajuda, que você possa buscar também aqui o Instituto Clínico Florescimento Humano, possa buscar também a Cláudia Harfuch, que você possa buscar ajuda. A nossa intenção é que você entenda que você não está sozinho. Conte com a gente, né? Eu acredito muito nisso, que a união faz a força. A intenção deste episódio é falar isso para você. Não fique rígido, não fique ali só espiritualizando tudo também. Nem tudo é só espiritual. Então a gente tem uma parte que é saúde física, nós temos uma parte que é psicológica. Então vamos trabalhar esse equilíbrio. Então você que nos assiste hoje, a palavra para você hoje é equilíbrio. Busque equilíbrio. Quero agradecer, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a todos que compartilharam esse episódio de hoje. Quero agradecer a Cláudia, por essa rica oportunidade de compartilhar esse tema, que na minha opinião é um tema muito importante pra gente. Nós percebemos muitas pessoas em sofrimento, muitas pessoas com essa dificuldade entre espiritualidade e religiosidade, e muitas vezes engessada nisso. Sim. E às vezes não dão crédito para a ciência, e nós sabemos o quanto a ciência é importante
né? O quanto nós temos aí bases teóricas que nos respaldam na nossa prática. Nós estudamos muito para poder fazer um atendimento. Então, assim, nós estamos aí para contribuir. A ciência veio para contribuir, sim, com a vida das pessoas, né? E também sabemos que a ciência precisa também respeitar a individualidade de cada um. Se um acredita, o outro não acredita, tá tudo bem. A ciência também precisa respeitar tudo isso. Então, eu acho isso muito bacana, porque a gente já conversou nos bastidores e você tem a mesma visão que eu tenho em relação a isso. Então, muito obrigada mesmo. E eu queria que você falasse as palavras finais para as pessoas que nos ouvem e nos assistem hoje. Eu agradeço, né, por estar aqui. E você que nos assiste hoje, a minha palavra final é porque cuide de você mesmo. Se você não se cuida, você não tem condição de cuidar de ninguém. Então, por mais compromissos, por mais obrigações que você tenha, você precisa se colocar, né, em primeiro lugar e olhar para você. Você tendo saúde no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, você vai ver que tudo vai bem, tudo vai fluir de uma forma assim tranquila e você vai conseguir dar conta da sua vida e das responsabilidades, né, que você tem no seu dia a dia. Mas não negligencie nenhuma área, né, da sua vida. Trate com carinho, porque vale a pena. Você precisa estar também inteiro, né, íntegro, para que você possa suprir as pessoas à sua volta, a sua família, atender com carinho, com dedicação, e isso só vem através desse cuidado, primeiramente de você. É dali que você vai extrair e vai ter as forças para você poder atender todas as demandas aí da sua vida, tá bom? Cuide da sua saúde, tenha tempo para você mesmo, sorria e vamos em frente. E com isso, floresça, aprendendo a florescer. Gente, eu quero agradecer, né, ao patrocinador deste episódio, J. Bento Contabilidade. O link está aqui na descrição. Siga, compartilhe, mostre para os amigos. Nós estamos aqui para fazer o melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.